Estamos de volta ao vivo com o nosso programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre os papas do século XX, já que no último domingo a igreja lembrou a liturgia de São Pedro e São Paulo, né? Um dia que a gente lembra da figura do Papa. Então nós estamos falando sobre os papas do século XX. Já falamos sobre o Papa Leão XIII, estávamos falando, quando paramos para o intervalo, do Papa São Pio X, que foi o segundo Papa do século XX. Lembrar para vocês que vocês podem mandar o WhatsApp para a gente. A gente está usando bastante essa ferramenta. Nosso número vai aparecer no vídeo, o número do WhatsApp aqui da Rede Século XXI. Você manda aqui para a gente, para que você possa mandar sua pergunta, seu comentário. Põe para a gente, por favor, diretor do WhatsApp. 99675, nosso WhatsApp, 5600, 99675, 5600, está aí. É o nosso WhatsApp aqui da Rede Século XXI, ou por telefone ou por e-mail, que sempre fica aí no rodapé do seu vídeo. Manda para cá a sua interação conosco. A gente vai falar até o final do programa sobre os papas do século XX. Padre Guido, antes da gente mostrar imagens raras que nós temos aqui, imagens que estão publicadas na internet, que a gente selecionou aqui do Papa São Pio X. Sim. São Pio X, né, foi canonizado, por isso santo, mas parece que quando ele foi eleito, antes dele tinha sido eleito um outro Papa que não foi aprovado. Mas quem que tinha que aprovar para ser Papa naquela época? Conta essa história para a gente. Não, mas é verdade. É um caso muito raro, mas aconteceu. Na reunião chamada de conclave, isto quando se reúnem os cardeais para eleger o Papa, elegeram um cardeal italiano cujo sobrenome era Rampolla. Mas para que o Papa pudesse ser confirmado como Papa, havia uma lei, que graças a Deus hoje não existe mais, que devia receber a confirmação, a aprovação do imperador da Áustria. E o imperador da Áustria respondeu, não quero este homem como Papa. E assim os cardeais tiveram que se reunir de novo e fizeram outra eleição e resultou eleito Pio X. Quer dizer, naquele período, influências externas da igreja, sim, por razões políticas e outras coisas, acabavam interferindo na eleição do Papa? Sim, exato. Era um momento um pouco diferente, que terminou, daqui a pouco vamos chegar lá, com o Papa Pio XI, através de um famoso Tratado de Latrão, onde o Papa deixou para sempre o poder temporal e cada um no seu lugar. Por isso, nenhuma interferência dos poderes e das autoridades dentro dos negócios típicos do Vaticano. Vamos mostrar as imagens que a gente tem, então, que a gente preparou, as imagens de São Pio X, esse Papa que foi Papa, então, de 1903 a 1914, ficou 11 anos como Papa e escreveu 16 encíclicas. Nós temos algumas imagens raras, está aí, ó, imagens bem antigas aí do começo do século XX, do Papa São Pio X, esse santo da Igreja Católica, chamado São Pio X. Temos essas imagens de São Pio X, então, aí, para a gente ver um pouquinho da figura desse santo da Igreja Católica, desse Papa Santo da Igreja Católica, querido Papa São Pio X. Tá aí a figura de São Pio X, um Papa canonizado, então, esse Papa do começo do século XX, que também combateu o modernismo. Se você quiser saber mais sobre a figura de São Pio X, entender mais o que significa o modernismo que ele combateu, acesse a página do Eclésia no portal da rs21.com.br, clicou em Programa Eclésia, lá vai abrir uma série de vídeos, uma série de programas que a gente já fez aqui. Está aí o portal da Rede Século XXI. Clica em Programas, Programa Eclésia, e acha lá a história de São Pio X. A gente dedicou um programa só sobre isso, para você entender mais, que agora não vai dar tempo de a gente comentar tudo, né, Padre Guido? Exato. Vamos já para o próximo Papa, então? Só para lembrar exatamente, o modernismo seria uma corrente filosófica onde tudo o que acontece se torna fruto da razão. Portanto, até as verdades de fé, os dogmas que o Papa pronuncia, tudo é discutido. A ciência parece que pega o lugar da fé. A Igreja sempre defendeu a importância da ciência, mas quando o Papa fala ex cátedra, como se diz, isto é, com a autoridade de vigário de Cristo, é infalível. Por isso, o Papa lutou muito contra os adeptos do modernismo. O Papa que veio depois, então, de São Pio X foi o Papa Bento XV. Ele que foi Papa de 1914 a 1922. Portanto, 8 anos como Papa, escreveu 11 encíclicas. Esse Papa Bento XV, Padre Guido,
eu acho que influenciou também depois o nosso querido Papa Bento XVI, porque ele escolheu o mesmo nome dele. Exato, era um Papa intelectual, dedicado muito aos estudos, inclusive ele elaborou, digamos, o Código de Direito Canônico. Foi um Papa que, olha, enfrentou um período muito difícil na história, porque do ano 1914 até o 1918, o mundo enfrentou a Primeira Grande Guerra Mundial. Ah, ele foi o Papa, então, do período da Primeira Guerra Mundial. Sim, exato. E sentiu na pele, digamos assim, a tristeza de um país contra o outro e trabalhou tudo o que ele podia fazer, digamos assim, aliás, chegou até a declarar que oferecia a sua vida para a paz do mundo. Se queria até ser imolado, se era o caso, estava pronto a morrer para que os homens dessem um basta, digamos assim, ao valor, ao teor das armas. Este homem redigiu e elaborou o Código de Direito Canônico. Foi um homem de grande capacidade diplomática. Usou todos os meios que estavam no seu alcance para que houvesse a paz no mundo. Infelizmente, não foi bem sucedido, porque deflagrou a guerra, que deu, como nós sabemos, milhões e milhões de vítimas, sobretudo porque foram experimentadas pela primeira vez armas novas, como quais, por exemplo, lança-chamas, os gases, e infelizmente temos uma péssima recordação daqueles anos no qual reinou o Papa Bento XV. O Papa Bento XV, então, promulgou o Código de Direito Canônico no ano de 1917. A gente vai ver depois aqui, ainda no século XX, quando a gente termina a história dos papas, quando que foi promulgada a nova edição do Direito Canônico. Mas essa edição antiga, de 1917. O senhor disse que o Papa Bento XV foi um grande intelectual. Sim. Bento XVI também. Então, a influência estava correta. Podemos dizer que fez questão Bento XVI, e já estamos, porém, no século XXI, né? E fez questão de escolher o nome de Bento, prestando uma homenagem ao Papa, seu predecessor, Bento XV. Inclusive, até Bento XVI trabalhou na elaboração e na atualização do Código de Direito Canônico. Vamos fazer o seguinte, vamos ver então algumas imagens antigas que estão publicadas na internet. Nós separamos aqui para ver um pouquinho da imagem do Papa Bento XV. Um Papa, então, lá de 1914 a 1922. Está aí, Bento XV, de 1914 a 1922. As imagens dele naquela antiga poltrona. Exato. Que os papas percorriam, eram carregados ali por alguns servidores. Está aí o nosso querido Papa Bento XV, dando a bênção. Está aí o Papa Bento XV sendo carregado, figura do nosso querido Bento XV. Muito bem. Só confirmando, Bento XV, então, escreveu 12 encíclicas no período de 8 anos que ele foi Papa. A gente tem muito assunto no programa de hoje, vamos dar continuidade. Já vamos para o próximo Papa. Depois de Bento XV, qual o próximo Papa, Padre Guido? Temos o Papa Pio XI, um Papa que reinou do ano 1922 até o 1939. Foi um Papa que se caracterizou porque ele quis, de qualquer maneira, não somente vencer as guerras, né, que estavam por aí, vencer o espírito de brigar um com o outro, mas estabelecendo assim no mundo um período de grande paz. Foi ele, inclusive, que assinou um famoso tratado, o Tratado de Latrão, porque foi assinado na Basílica de San Giovanni Latrano, em Roma, entre o governo da Itália e o novo Estado que nasceu e que se chamou, a partir daquela data, Vaticano. Então, só para a gente entender, Padre Guido, quer dizer que antes do Concílio de Latrão, vamos dizer assim, a influência política do Papa, inclusive fora do Vaticano, era maior do que depois do Concílio de Latrão. Perfeito. Só que, por outro lado, também os outros governos pararam, vamos dizer assim, de interferir no governo do Vaticano? Exato. Retificando, não é concílio, mas tratado. Desculpa. Um tratado, de documento. Latrão, isso. Sim. Isto é, acabou para sempre o poder temporal dos papas. Certo.
certo? Inclusive até aqueles bens patrimoniais que o Papa tinha passaram para o governo da Itália. Por isso que o território do Vaticano diminuiu nesse período? Diminuiu, já formou um pequeno estado dentro da cidade de Roma. Entendi. Inclusive, a título de curiosidade, o governo da Itália, a Câmara e Senado e os demais ministérios estão dentro dos palácios que pertenciam ao Papa antes do Tratado de Latrão. O Papa Pio XI, então, apenas confirmando, foi Papa de 1922 até 1939. Ficou 17 anos, portanto, como Papa, e escreveu 32 encíclicas. Dentre essas encíclicas, eu quero destacar a encíclica Divinis Redemptoris, que foi a encíclica mais completa que já se escreveu na Igreja, condenando a doutrina comunista. Ele condenou o comunismo, até porque nesse período o comunismo já havia sim se implantado em vários países, a partir da Rússia em 1917, e já tinha acontecido milhões de mortes. Ele já viu que ali tinha problema, ele relembrou desde Pio IX o que ele tinha dito, passando pelos papas de Pio IX, depois Leão XIII, os seus antecessores Bento XV, e até ele, então, escreveu esse documento Divinis Redemptoris, que é o documento mais completo que condena o comunismo na Igreja. Exato, e não esqueçamos um pormenor muito interessante. Aparentemente, o período de pontificado de Papa Pio XI foi sereno, sem guerras, mas existia a tristemente famosa paz armada. Isto é, os países estavam em paz, mas produzindo armas, porque estavam esperando que acontecesse alguma coisa para estourar mais uma outra guerra mundial. Como aconteceu. O seu último ano de pontificado, que foi em 1939, foi o ano que eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Né? Exato. Vamos ver, então, algumas imagens raras do Papa Pio XI, imagens antigas que a gente achou publicadas na internet. Está aí, ó. Papa Pio XI foi Papa de 1922 a 1939. Esse grande Papa, a gente tem... tá aí as imagens dele. Lá. Nosso querido Pio XI. E não esqueçamos ele que durante o seu pontificado ele colocou sobre os altares grandes santos, quais Teresinha do Menino Jesus, e também Dom Bosco, e o São João Maria Vianney, o Santo Cura d'Ars. Foi ele que canonizou Dom Bosco, Santa Teresinha e São João Maria Vianney. Grandes santos. Está ali a tiara papal, que não se usa mais atualmente, que representava justamente o poder temporal e o poder espiritual do Papa, né, Padre Guido? O sobrenome dele era Achille Ratti, ele era arcebispo de Milão, na Inglaterra. Muito bem, nosso querido Papa Pio XI, grande Papa Pio XI. Bom, já vamos mudar então o capítulo da história, que a gente tem bastante coisa para falar ainda no programa de hoje. Vamos falar sobre um Papa que recentemente, não faz muito tempo, nós dedicamos um programa exclusivo para ele. Você não pode deixar de assistir esse programa lá no nosso site. Faz esse favor para você mesmo, para que você se aprofunde no conhecimento sobre isso, que você divulgue para todo mundo. Nós estamos falando sobre o Papa Pio XII, que foi certamente um dos papas mais injustiçados dos últimos tempos. Por quê, Padre Guido? É porque teve a infelicidade de enfrentar exatamente todos os anos da Segunda Grande Guerra Mundial. Exatamente no ano que ele foi eleito Papa, em 1939, a Alemanha invadiu a Polônia e estourou a Segunda Guerra Mundial. Com tudo que a guerra, digamos assim, apresentou ao mundo, milhões e milhões de seres humanos que perderam a vida, muitas famílias enlutadas, e o Papa, o sobrenome dele era Pacelli, Eugenio Pacelli, romano, de família nobre de Roma. É um pormenor interessante. Ele foi consagrado bispo no dia 13 de maio do ano 1917, no dia no qual Nossa Senhora apareceu em Fátima pela primeira vez. Pela primeira vez Nossa Senhora estava aparecendo em Fátima e ele estava sendo consagrado bispo. Bispo, exato. Né? Reinou por 19 anos, né? E enfrentou exatamente um período muito amargo. Agora, meus irmãos, quando nós falamos de Papa Pio XII,
temos que tirar o chapéu, como se diz na gíria, diante da ação de amor, de dedicação, para salvar milhões e milhões de pessoas, sobretudo diante dos poderes, digamos, das grandes potências que apresentavam regimes totalitários, comunismo, nazismo e companhia, fascismo também, e teve que enfrentar tudo isso. É um Papa que muita gente até hoje continua criticando de uma maneira completamente errada e distorcida. Nós sabemos quantos testemunhos, quantos depoimentos a favor deste Papa, que não poupou energia quando se tratou de resgatar a vida de tantas pessoas. Inclusive, gente, olha só, ele chegou ao ponto de obrigar, e repito esta palavra, obrigar casas religiosas, centenas e centenas de casas religiosas masculinas e femininas que têm a sede central em Roma, a abrir as suas portas para acolher famílias de hebreus que estavam sendo perseguidos pelos nazistas e pelos fascistas. A gente não tem tempo de explicar toda essa história de novo. Então, eu quero insistir aqui para que vocês acessem o site da Rede Século XXI, o portal da Rede Século XXI. Você clicou lá em programas, acha o programa Eclésia, procura nos nossos vídeos que estão divulgados, todos os nossos programas estão lá na internet. Faz pouco tempo que esse programa foi ao ar, um programa dedicado à figura do Pio XII. Em poucas palavras, o que o Padre Guido está dizendo aqui, houve muita lenda sobre o Pio XII, e a gente explica por quê, de onde originaram essas lendas, que acabaram associando ele ao nazismo, ou que ele tivesse se calado diante do nazismo. Mas, na verdade, com medidas como essa que o Padre Guido disse, que ele obrigou aos mosteiros, às casas religiosas que escondessem os judeus que estavam sendo perseguidos pelo Hitler, que iam acabar morrendo em campos de concentração, ele salvou cerca de 800 mil pessoas. 800 mil judeus foram salvos pelas ações de Pio XII, e quem reconhece isso não são somente as fontes católicas, as fontes judaicas. Como a gente mostrou nesse programa que exibimos há pouco tempo, Albert Einstein dando seu testemunho a favor de Pio XII, outras importantes lideranças judaicas, rabinos e tudo mais. Você não pode deixar de assistir esse programa. Vamos fazer o seguinte, vamos ver umas imagens do Papa Pio XII. Já temos imagens coloridas nesse período. Está aí o Papa Pio XII, Papa de 39 a 58, escreveu... Quantas encíclicas que ele escreveu? Pio XII? Pio XII, 41. 41 encíclicas. Exato. Está aí a imagem do Pio XII, já no começo das imagens coloridas. E não esqueçamos, Eric, que Pio XII também proclamou o dogma da Assunção ao céu de Nossa Senhora em corpo e alma. Esse dogma é importantíssimo, proclamado no ano de 1950, proclamado por ele, um dos 4 dogmas marianos na igreja, o dogma da Imaculada Conceição. Da Imaculada Conceição. Um grande homem, um grande santo, um grande exemplo de uma pessoa que não poupou energias. Falávamos há poucos instantes que ele obrigou as congregações a abrir as suas portas, mas não só. Olha, gente, o Vaticano diariamente distribuía para todas estas famílias toneladas, repito esta palavra, toneladas de pão, como também remédios, roupa para as crianças. Olha, dava até um sustento econômico para poder salvar milhares e milhares de famílias. Vou fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo agora, porque a gente tem que falar ainda, para terminar, a gente já vai para o último bloco na sequência, a gente tem que falar ainda sobre o Papa João XXIII, sobre o Papa Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II. Tem muita coisa para falar no último bloco ainda. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, mas antes eu quero agradecer a Regina Inês Vieira Ribeiro, da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os mineiros estão em peso aqui assistindo o programa hoje, muito obrigado. Que também se tornou sócia. Ela agradece aqui o nosso programa, nós que agradecemos por vocês nos ajudar a manter a TV Século XXI no ar. Muito obrigado, viu, Regina? Deus lhe pague. E o nosso contato está aí para quem quiser se tornar sócio. Aproveita o intervalo agora, liga e fala, olha, também quero me tornar sócio para ajudar a TV Século XXI a se manter no ar. Nossos atendentes vão te informar. Vamos para o intervalo, já já a gente volta para falar dos últimos papas do século XX. Ô, Alessandro,